Fala galera, beleza? Felipe L na área, passando para mais um estudos para a semana aqui. Esse eu não vou deixar, não deixei nada pré-pronto não, vou fazer isso aqui do zero com vocês, até para vocês, né, darem uma olhadinha aí como que é a minha rotina de estudos, tá? E depois vocês deixem no comentário aí, né, o que que vocês acham melhor, né? Se é aquele pré-pronto que vem aí um estudo de 10 minutos ou se é realmente esse do zero aí na construção do raciocínio, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo nosso índice futuro. Primeiro, vamos dar uma olhadinha como que ficou nosso Ibov aí na semana, tá? O que a gente tem aqui no Ibov? O Ibov ainda não veio testar a região de Bacia das Almas, né? Essa região aqui de 61,8, o nosso Fibo macro dessa última pernadinha de alta que ele fez, né? Mas, né, tá armando um pivô aí, né? Poxa, isso aqui o cara que falar que não tá visualizando um pivô, pelo amor de Deus, tem que abandonar a análise técnica de vez, né? Porque o pivô está armado. O índice futuro até ativou o pivô e ele voltou para dentro, assim, mas na minha opinião é praticamente inevitável aí, tá? Então a gente já sabe que nosso Ibov aí, né, tá vindo para armar, né, esse pivôzinho, acionar ele. Porém, aí tem a região de Bacia das Almas, que é a retração de fibra de 61,8 lá no 106,675. Então a gente tem que ficar até atento a essa região aqui do Ibov também, quando ele for acionar, tá? Deixar até um alarmezinho aqui. Beleza? E aí nós vamos lá para o nosso índice futuro, né? O mensal já estou marcado máxima e mínima. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar a máxima e mínima da semana. Eu gosto de deixar plotado no meu gráfico aqui. Talvez até tenha uma maneira mais prática de deixar gravado aqui no gráfico aqui, talvez um Pro Coach, só que é coisa de velho mesmo, enfim. Vamos lá então. Máxima da semana foi 110,880, é isso? 110,880. Posição 110,880. Aplicar, pá, vem para cá, tá bom. Mínima da semana 107, 125. 107, 125. Pronto, vou para cá. Beleza. O que que eu tenho aqui em termos de Fibo? O Fibão aqui ele não vai mudar tão cedo, tá? Vou até pensando em deixar ele só no TradingView, de repente, aqui, tiro ele aqui, mas é bom, eu gosto de ter um balizador aqui. Sei lá, vai que dá alguma desgraça, o preço acelere realmente na ponta da venda aí mais do que o esperado. A gente tem aí um Fibão aí já pronto aí, né? Beleza, o Fibão pré-pronto aqui, mínima do Covid, máxima histórica, a gente vem aproximando. O que que o preço está fazendo aqui? Está visitando a sua média móvel de 200 em região de retração de 50, de 61,8, desculpa, tá? Do semanal. Que semanal é esse, Felipe? Deixa eu só tirar esses fibos aqui de alvo para não atrapalhar vocês também aí. Que fibra é esse que está no 61,8 desta máxima com esta mínima? Deixa eu botar aqui, tá em vermelho, tá? Então, máxima e mínima, tá? A gente pega essa última pernadinha aqui, ele está na Bacia das Almas, que é 61,8, em confluência com a sua média móvel de 200. Então, é um ponto que é bem relevante, na minha opinião, aí, e vale a pena ficar de olho nele. Posso até manter esse mesmo fibro para a semana, tá? Acho que eu vou até. Acho não, né? Vou manter ele aqui. Ele, peraí, cabe botar somente um fibro dentro da semana anterior? Então, galera, eu fazia muito isso antigamente. Só que o mercado ele dava umas explodidas assim de, porra, 15 dias para o lado, 20 dias para o lado, 15 dias para o outro. Agora, hoje em dia, o mercado está bem consolidado. Eu vou ficar enchendo o meu gráfico de FIBO e aí, porra, mais vai atrapalhar né, do que ajudar realmente, né? Então, vou manter ele assim, 61,8, média móvel de 200. Agora a gente vai, né, baixando o tempo gráfico. Aqui é que eu falei para vocês, ó. Pelo diário aqui do nosso índice futuro, deixa eu dar uma aproximada, a gente já acionou esse pivô de baixa aqui, expansão, correção e expansão, né? Acionamos aí no dia 3, é isso, produção? Não, dia 4, acionamos esse pivô, né? Aí, no caso, a gente não teria um reteste na média, então quem arriscou, colocou num candle de cor contrária, talvez foi estopado, mas enfim, né? Vamos pegar aqui o trade perfeito, né? Quando corrige nas médias, vem e rompe. Aí ativou na sexta-feira, só que ele ativou e já voltou tudo. O stop dos vendidos agora, né, está aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado caso esse preço comece a corrigir com essa região aí do seu 108, 810, tá? Um ponto de briga forte vai ter aí. Acredito aí, né, que o preço vai entregar pelo menos um alvo de fibra, que eu vou estar trabalhando primeiramente com esse pullback aqui para baixo, projetado. Vou botar ele em roxo duas vezes e pontilhado, né? E esses aqui vão ser os alvos. O primeiro alvo lá no 105,751, beleza?
Primeiramente, é isso que eu vou fazer. Posso até colocar uma outra projeção aqui, desta máxima com esta mínima aqui? Posso, né? Pegar um movimento como um todo. Só que aquele negócio, né? É muito alvo que a gente vai ter na tela. Qual deles que vai vigorar? Eu prefiro pegar sempre do último movimento. Então é por isso que eu vou manter somente o do pullback aqui, com esta máxima e esta mínima projetada. Primeiro alvo na região dos seus 105.751, tá bom? Então eu vou manter esses alvos aqui. Ao longo da semana também a gente vai dissecando um pouco melhor, tá? Que a gente entende aqui? Pelo semanal, região, né? Se tratando de retração de fibra, é região de suporte, se tratando de média, é região de suporte, né? E aí começa a entrar um pouco mais das questões macroeconômicas, políticas, né? E aí é o que vai fazer realmente. Acho que a gente está num ponto de decisão que só quem poderia se salvar, né? É nós mesmos, só que a gente gosta de flertar muito com a beira do abismo, né? Então, acredito aí que a aceleração do preço na ponta da venda é praticamente inevitável, tá? Então, é bom a gente estar preparado para isso, afinal de contas, esse é nosso trabalho. É ganhar dinheiro quando o mercado está subindo e ganhar dinheiro quando o mercado está caindo, tá bom? Então, segue os alvos aqui. Se vai ir e quando vai ir, não tenho a mínima puta ideia. Eu sei que eu vou estar preparado para isso, tá? Pelos 60 minutos aqui, o que a gente tem? Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu nem abri o gráfico, cara. Tirei aí sábado para descansar total, que eu tô desde o dia 28 de fevereiro numa pegada de abrir gráfico, porra, todo santo dia. E eu tinha até comigo mesmo um acordo comigo mesmo de sábado é o dia que eu não olho o gráfico, né? Faço qualquer coisa menos olhar gráfico, né? E fazia um bom tempo que eu não estava fazendo isso aí, estava olhando o gráfico todo santo dia. E ainda tive que dar uma intensificada, porque no dia 28 a gente teve nossa aula de nivelamento, né? Então aí tive que preparar a aula, tudo aí, mas enfim. Passou, então tirei sabadão para me preparar, para descansar, né? A cabeça tem que estar boa também. Pelo gráfico de 60 minutos, a gente pode estar visualizando um ombro, cabeça, ombro aqui, para quem gosta, né, das figuras aí, um ombro, cabeça, ombro. Cara, poder até pode, só que, de verdade, para mim, tudo é um pivô. O que a gente tem que esperar no ombro, cabeça, ombro? Não é esperar romper aqui essa região. Se romper essa região aqui não é um pivô, se vir para perder essa mínima aqui, expansão, correção, expansão, ou seja, pivô. Deixa as coisas mais fáceis, porque quando a gente começa querer decorar esses padrões de figura, não que não dê certo, pelo amor de Deus, tá, galera? Mas eu prefiro deixar a coisa mais simples possível. Então, ou seja, é pivô. O meu olho é treinado para duas coisas aqui. É pivô alinhado com as médias e regressão nas médias. Essas duas coisas. Eu treinei a minha visão para procurar só isso no gráfico. Ah, aqui não é um diamante, aqui não é um bebê abandonado, aqui não é. Cara, que nem padrão de candle para mim. Padrão de candle, para mim, só existe dois. O padrão de candle comprador ou padrão de candle vendedor. É isso que eu procuro em zona de contexto, né? Ah, mas aqui é um bebê abandonado. Parabéns, decorou o nome aí, show de bola. Para mim é padrão de candle comprador ou vendedor. Nada contra com quem sabe de cor aí, eu acho que porra, legal, né? Trocar ideia com os amigos no churrasco. E agora, na prática, tu saber o nome de candle e tu colocar em prática, não. É tudo muito diferente. Gráfico de 5 minutos na tela aí. O que a gente teve aqui? Cara, eu comentei. Pô, esse cachorro do vizinho vai ficar atormentando aqui agora, latindo. Eu ainda falei na sexta-feira sobre a não venda aqui nessa região, porque a região ela era de suporte. Aqui a gente tinha o 61.8 macro do semanal. A gente tinha o 61.8 do dia mesmo aqui nessa região, né? E tínhamos, que mais aqui? Tinha, e o ajuste também passando aqui nessa região. Pô, não lembro mais o que era que estava aqui, na verdade. Eu sei que tínhamos 3 pontos de suporte aqui nessa região. 50% do dia, mínima da quinta-feira. Me lembrei de tudo aqui, ó. Pronto. 50% do dia atual, que, né, com máxima e com mínima. 61.8 do semanal e mínima da quinta-feira. Então, eu falei que isso aqui tudo poderia ser uma grande, né, um grande possível ponto de suporte, assim como foi. Quem tentou ficar batendo na venda que se esgualepou todinho aí, né? E fatos da vida foi, né? A média móvel de 200 chegou no preço e aí o mercado morreu nessa desgraçolândia aqui. O que a gente pode esperar, né, para amanhã, na minha humilde opinião, tá? É a gente pegar e marcar a zona que a gente não quer estar operando. A gente pode até pegar aqui, ó, isso daqui como um caixote, botar isso aqui tudo como um caixote aqui, ó, essa região onde o preço ficou lateralizado.
E aí não é só botar um caixote, você tem que respeitar. Não adianta você vir se preparar e chegar na hora e ter uma diarreia mental, né? Então, deixa esse caixotezinho aqui dentro, zero operações. E aí tem duas situações. Eu só vou operar na ponta da compra quando ele romper essa região. E aí é simples, né? Ou ele vai abrir com gap, ou ele vai abrir sem gap e vai romper e fazer um pullback perfeito aqui. A gente vai ter que tomar muito cuidado com essa região, porque a gente vai. Só um pouquinho, galera. Bom, de volta aqui o raciocínio. Ou ele já vai abrir com gap de alta, ou ele vai abrir sem gap, a gente vai ter que esperar ele romper essa região. E aqui vai acontecer aquele evento que eu acho um dos mais perigosos, perigosos, desculpa aí, um dos mais perigosos no mercado, que é o quê? É o rompimento da sua média móvel de 200, né? Mas eu, de verdade, eu acho que ele é um pouco mais perigoso quando o mercado já está um pouco mais lento, na parte da tarde. Na parte da manhã é o horário nobre do mercado. Então, a gente espera que as coisas realmente, né, realmente dê continuidade, né? Então, a gente vê um rompimento, vê um pullback, quer acreditar nele. Afinal de contas, se no horário nobre do mercado não der certo, na parte da tarde, sem or, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado com esse preço para cima aqui no nosso índice futuro, primeiro, porque a tendência, ela é de baixa. A gente tem uma média móvel de 20 aqui no 60 na cara do gol, tá? Então, tudo que vier abaixo da média móvel de 20 aqui, cara, eu vou procurar evitar. E aqui, o rompimento desse caixote vai se dar exatamente aqui na média móvel de 20. Ou ele vai abrir com um puta gap, a gente vai ter que esperar ele corrigir, né? Ou a gente vai ter que ser muito cauteloso aí nessa operação na ponta da compra, tá? Então, essa daqui seria a saída mais difícil, na minha opinião, aí, para o nosso índice futuro, seria o rompimento. E aí, caso aconteça, a gente tem que estar preparado, né? A gente pode, primeiramente, né, colocar essa penadinha de baixa para cima, com seus alvos, né? Mas, enfim, alvos é uma coisa que eu não gosto muito de ficar teorizando, tá? Eu gosto sempre de pensar assim, qual que é a saída de menor resistência para esse preço aqui? Para onde, porra, se fosse eu aqui, né? Eu fosse o preço. Poxa, eu tenho um batalhão de médias aqui. Eu tenho um macro na ponta da venda. O que que eu vou fazer? Cara, eu não vou querer ir contra esses caras, não. É na ponta da venda. E aí, o que que eu tenho que aguardar? É exatamente o rompimento do que eu falei para vocês na sexta-feira. Só vai operar na ponta da venda depois que o preço romper o caixote. E romper, quando eu falo, é expansão, correção e expansão. Operar o pivô da confirmação. Não é tentar vender aqui, mas é que ele abriu sem gap, veio aqui, ele fez um pivôzinho. Não, é esperar, espera confirmar. Porque senão vai sair segunda-feira tomando um stop. Então, para mim, a saída na ponta da venda sim é a saída de menor resistência. E aí tem que ver como que esse preço vai abrir, se ele vai abrir com gap ou sem gap. Em caso ele abra, né, sem gap, tá aqui, eu vou projetar a máxima e mínima do caixote para baixo. Esse vai ser o movimento que eu vou estar projetando, esperando aí, né, o mercado acelerar na ponta da venda. E tem que tomar cuidado com o quê? Mínima da semana anterior também, tá bom? Mas vai ter espaço para chegar até lá. Vou tirar os alvos para não ficar teorizando nada aqui, mas o negócio não é cravar alvo, não. O negócio é estar alinhado com o mercado, tá? Então, para o índice futuro é isso que eu espero, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo no semanal. Macro, mínima do Covid, máxima histórica. Aproxima, eu vou estar pegando aqui esta máxima com esta mínima. A gente vai ter retração de 61,8 alinhado com essa média móvel de 200. Quando a gente vem para o gráfico diário aqui, a gente já sabe que tem um pivô, né? Esse pivô está em ponto de briga pelo semanal, mas pelo diário aqui tem tudo para cair. Só realmente essa acionada que ele deu aqui, essa voltada, né? Acionou e depois voltou, que me deixou meio com o pé atrás aí na sexta-feira. Mas enfim, dá para entender por conta do semanal. Agora o que eu espero aí ao longo da semana é que realmente o preço venha acelerando na ponta da venda aí, tá bom? No 60, a gente está trabalhando aí abaixo da sua média móvel de 20, então eu já sei que o gráfico de 60 minutos ele medita a cadência do intraday muito bem. Então, o que que eu faço? Abaixo da média móvel de 20, eu procuro por vendas. Acima da média móvel de 20, eu procuro por compras. Então, se eu sei que o preço está abaixo da média móvel de 20, né, hoje, né, obviamente o mercado está fechado, né, eu vou sair procurando por compras na segunda-feira, caso o preço abra abaixo da 20? Não. Eu vou sair procurando por vendas. Não é nem sair procurando. Eu vou ficar esperando o meu operacional acionar na ponta da venda, tá bom? E por 5 minutos a gente já tem muito bem definido o que a gente está esperando aqui, tá bom? Bora para o Dolinha. Dolinha, gráfico semanal. O que que a gente tem aqui? Aquele mesmo caixote que eu venho falando há um bom tempo para vocês, que tentamos por diversas vezes romper a retração de 61,8 e nunca conseguimos.
né? E o preço, toda vez que tenta romper a região de 61,8 não consegue, olha para onde que ele vem aqui direto praticamente, a próxima retração, ou seja, faixa de Gaza. E quando a gente dá um D-zoom maior, a gente tem que observar uma coisa aqui, ó. Desde 2017, toda vez que o preço chega na média móvel de 200, a média joga esse preço para cima. E eu vinha falando isso daqui há um bom tempo, né? Aqui quando tocou, eu falei cuidado, atenção, cuidado, atenção. E aqui por duas vezes ele veio aqui no ano passado e jogou o preço lá no 61,8. Ou seja, saiu da média móvel de 200 e foi lá para o 61,8, né? E aqui não foi diferente agora dessa vez, né? Pelo menos a princípio, né? A gente tem na semana passada o preço chegando na média móvel de 200 e aí já deixou esse padrão de candle comprador maravilhoso, que uma coisa também que eu faço há bastante tempo aqui, que, né, faz tempo que eu não faço aqui com vocês, só tirar que tá muito... Pá. É projetar somente o candle semanal. Então eu posso pegar esse semanal aqui e jogar ele para cima. Primeiro alvo. Aqui eu vou deixar ele só no semanal para não ficar atrapalhando no intraday lá, tá? Então, visibilidade por tempo, regras, adicionar igual a uma semana. Cadê semana? Aplicar, beleza? Então, a gente pode entender que ele veio aqui, bateu no seu primeiro alvo, e aí Fibo para a semana, Felipe. Aqui outra coisa bem importante, ó. Quando ele já deixou esse padrão de candle aqui comprador, o que que eu fiz? Poxa, qual que é a última pernadinha de baixa do índice? Essa daqui, afinal de contas, saiu lá da região de 61,8 novamente, veio buscar 38 e parou na média móvel de 200. Então, ou seja, eu tenho um ponto de máxima que eu tenho que observar, um ponto de mínima muito bem claro, e dentro dessa região eu vou ter a região de 61,8, que foi aonde o dólar deu uma freada aí agora na sexta-feira, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, ou seja, acertamos o FIBO, né? A gente baixa o tempo gráfico, fica mais evidente ainda, né? Esse movimento aqui, que foi o quê? Expansão, correção, expansão. Deixou até um pivô dentro do pivô aqui antes de acionar e ir embora, né? Entregou o primeiro alvo do pullback, bateu na média móvel de 200 do semanal e tinha uma retração de 61,8 também macro aqui, então, ou seja, deixou até padrão de candle comprador pelo diário, cujo o terceiro alvo, somente desse pivô aqui, desse pivô não, desse padrão de candle aqui, já foi atingido, que ele estava confluente com essa retração de 61,8 aqui. Que aí a gente vem aí para o gráfico diário agora e a gente vê, né? Poxa, 61,8 em dólar é muito foda. Só que isso não me basta, tá? Eu não quero ver um 61,8 e ficar enlouquecido que nem uma gazela. Ai, olha o 61,8, tem que vender, eu tenho que comprar. Não. É processo. Uma coisa é a gente ir visualizando, né, as partes desse processo e aí até que realmente a gente tomar a decisão de entrar ou não em uma operação. Não é simplesmente uma parte do processo aparecendo ali que eu já vou me tocar dentro dessa banheira. Porra, não sei se essa banheira aí tá gelada, tá quente, tá fervendo, entendeu? Então, ou seja, é visualizar, não é se agarrar, pegar somente uma das coisas que você vê na tela para Cristo aqui, tá? Então, eu tenho aqui para mim o que é mais importante? Médias móveis, é o que manda, né? Depois, retração macro, depois alvos macros, né? E assim a gente vai para a gente tomar a nossa decisão lá num gráfico de 5 minutos e às vezes num gráfico de 2. Mas o que me dá todo o embasamento é o macro, tá? Então, não é porque eu estou operando um gráfico de 5 minutos e 2 minutos que eu vou sair que nem um maluco. Ah, não, mas é que é uma média móvel do diário. Ah, não, mas eu estou operando um gráfico de 5 minutos, para mim não importa. Cuidado. Né? Então, a gente viu esse preço saindo aqui dessa região de suporte, praticamente em linha reta lá para o 61,8. Chegou aqui e sentiu. Vamos baixar o tempo gráfico para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, né? Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Quando o preço sai de lá de baixo, em linha reta, o único ponto de pullback que eu consigo visualizar é aqui, quando ele rompe a 200 e vem fazer um pullback na região de média móvel de 20, deixando aí, quando vem para o seu rompimento, um movimento de pivô. Esse pivô aí demorou, né, para andar, como vocês estão observando aqui, mas entregou alvos esse pivô, que afinal de contas, os alvos que a gente tinha aí para ele aí, todos eles aqui, né, o alvo de 100%, que é o que na maioria das vezes ele vai, na região de 61,8. E foi bem brigado para ir, tá? Aqui nessa região aqui. Não preciso mais deles aqui por enquanto, né? Caso o preço continue subindo, ok. O que eu tenho de mensagem aí dos 60 para os 5 minutos aí? A gente teve uma puta barra de ignição, corrigimos na 9, porra, de livro isso daqui, e acionamos um pivô. Esse pivô não vingou. Esse pivô aqui não vingou, ele não entregou nada.
não entregou nada justamente por conta da retração de 61,8. Ele não entregou nenhum alvo e ele entregou boa parte do seu movimento, né? Então eu posso até vir aqui e projetar somente esse movimento para baixo, mas vamos dar uma olhadinha no 5 para ver como é que tá bom? Eu tiro aqui. Então eu já sei que pelo gráfico de 60 minutos eu estou trabalhando abaixo da média móvel de 20, mas temos uma média móvel de 50 também aqui, ó, dando suporte para esses preços aqui. A gente tem que ficar muito atento aí para a abertura amanhã. Gráfico de 5 minutos. Porra, que venda linda essa daqui. Puta que eu pariu. Enfim, qual a mensagem que o gráfico de 5 minutos está passando aqui para mim aqui? A mesma que você está passando, né? Ou seja, não conseguiu entregar alvos. Da estrutura do dia anterior até entregou, que era aqui, era, né, stop curto, alvo curto, entregou alguns alvos aí, mas depois devolveu tudo, até trabalhando com essa projeção dessa máxima, com essa mínima aqui, a gente tem alvos para serem atingidos aqui, mas fatos da vida né? Se eu também batesse o olho nesse gráfico aqui, ainda mais, a única coisa que me deixa com o pé atrás, né, digamos, aí para esse gráfico aqui, é porque temos uma média móvel de 50, né, nos 60 minutos. Mas eu já tenho uma zona de exclusão, que isso daqui é a coisa mais importante para quem opera tendência, tá? É identificar caixote. Você não quer operar dentro de caixote. Caixote é o pior inimigo da tendência, tá? Então, teoricamente, é isso, né? Se tratando de médias no gráfico de 5 minutos, eu tenho a 200, a 50, a 20 e a 9, e o preço trabalhando abaixo de todas elas. O que eu espero? É uma saída de menor resistência, seria na ponta da venda. Porém, o 60, a gente tem uma média móvel de 50 passando aqui, tá? Pelo diário, né? Pelo diário, pelos 5 minutos, a gente tem aqui o ponto que a gente rompeu a média móvel de 200 períodos, mas a 9 não cruzou 200 ainda. Eu sempre falo para a galera que isso aqui é muito importante a gente ver a 9 cruzando a média móvel de 200 em caso de rompimento. Por quê? Porque a média móvel de 9 é nossa média móvel gatilho. Então a gente tem que sempre ter ela muito por perto do preço, principalmente em eventos, né, de uma magnitude como um rompimento de uma média móvel de 200, tá bom? Então a gente tem que ver como que esse preço vai se comportar aqui nessa região, se ele vai voltar para fazer reteste e continuar subindo, ou se realmente esse 61,8 aqui foi uma muralha da China e vai fazer o dólar despencar. E se fizer o dólar, né, acelerar na ponta da venda, que eu acho meio difícil, né, eu já vou ter uma máxima que eu tenho que ficar de olho e uma mínima. E aí o meu FIBO vai ser este daqui. Opa, aqui, esse daqui. E aí eu vou ter que ficar vou ter que ficar com os olhos muito bem abertos aqui nessa região. Não vou deixar ele agora porque a princípio do dólar para cima, tá, galera? Alvos, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça aqui atrás de alvos, tá? Até porque, né, tanto no caso do índice quanto do dólar, caso o índice ele resolva, né, acelerar na ponta da compra para corrigir um pouco a queda, mais importante do que alvos para esses movimentos aí, eu vou ter a própria retração dos movimentos dos dias anteriores, né, na minha opinião, né? E a mesma coisa serve para o dólar, tá? Caso ele acelere na ponta da venda, a gente tem que ficar muito ligado nas retrações aí da região. Beleza? Então é assim que eu vou começar o meu dia amanhã, com muita cautela, né? Certeza realmente nenhuma, né? Eu não sei aonde que o dólar vai abrir, eu não sei onde que o índice vai abrir, mas o que eu sei é que eu vou estar preparado. E caso tudo que eu tenha feito aqui, né? Poxa, o mercado abriu totalmente diferente, Felipe, nada vai se aproveitar aqui. A capacidade que eu tenho de me adaptar rapidamente para qualquer cenário, ela é enorme, porque eu já estou preparado, né? Eu já sei meio que o que esperar, tanto se o mercado abrir guepadaço para cima ou guepadaço para baixo. Agora, o que eu não posso fazer é simplesmente acordar amanhã às 8h55, tirar as remelas do olho, ou às vezes nem tirar e vir para frente do gráfico achando que eu vou ficar milionário sem estudar. Não vai, né? E para quem para, não, mas esse cara tá se achando aí, fez um estudo, né? Mostrou uns gráficos aí em meia hora, 40 minutos, está se achando o cara negativo. É que a gente consegue fazer em meia hora, 40 minutos, porque são muitos e muitos, muitos e muitos finais de semana quebrando a cabeça aqui, tentando encaixar um fio, vendo retração de macro, né? Para aí realmente a gente consegue deixar a coisa mais compactada para estar passando para vocês de forma mais simples, tá? Mas pode ter certeza que a gente já perdeu muito final de semana aí tentando entender o movimento do gráfico. E não é de um gráfico de 5 minutos, é de um gráfico semanal, de um gráfico mensal. Aí, hoje em dia, a gente consegue ter, digamos, essa colher de chá, né? De conseguir compactar o conhecimento aqui e passar para vocês aí num vídeo aí de 40 minutos, aí 30 minutos. Beleza, galera? Então, forte abraço a todos.
Dê o seu like, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, me segue também no Instagram e aproveita e entra também no nosso grupo do WhatsApp, que eu estou soltando bastante insights, né? Por ele durante o pregão aí, e eu tenho certeza que você não vai estar perdendo em nada, né? Em estar participando do nosso grupo de estudos lá. Beleza? Um forte abraço a todos e até amanhã.